Um levantamento da AB Startups, a Associação Brasileira de Startups, revelou que no Brasil o segmento teve um crescimento de cerca de 200% nos últimos 5 anos. O número de empresas que surgiu neste período saltou de 4.4 mil em 2015 para mais de 13.400 em 2020. Segundo o relatório da Inside Venture Capital, de corporações de capital de risco que investem em empresas iniciantes em troca de participação nas ações, as startups brasileiras receberam 12,3 bilhões de reais, o equivalente a 2,49 bilhões de dólares, de janeiro até outubro desse ano. E para falar sobre startups como hubs de inovação e também sobre o marco legal das startups, eu convidei Gustavo Araújo, que é cofundador e CEO do Hub de Inovação Distrito. No nosso papo aqui do Transformação Digital CBN de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre esse ecossistema e também voltar um pouquinho, fazer o chamado step back, para entender um pouco melhor o que realmente significa uma startup, o que realmente elas representam no ponto de vista de inovação e como esse mercado é um mercado tão pulsante assim. Vamos lá para o papo. Gustavo, o que é e como funciona um ecossistema de startups? Um ecossistema de startups, ele basicamente funciona através de 3 atores, né, que interagem nesse ecossistema. Então, esses 3 principais são os empreendedores, são as pessoas que fundam as startups, que fundam as empresas, que vão criar esses novos produtos e serviços. Para fazer isso, essas empresas, né, esses empreendedores, eles precisam de financiamento, precisam de dinheiro, e aí vem o segundo player, que são justamente os investidores. E aí dentro desse quesito investidor, você tem investidores de diversos estágios, desde o investidor anjo, que é aquele que aporta, né, cheques menores, mas quando a startup ainda está muito no começo, não tem produto na maior parte das vezes, vai começar a sua história, vai entrar no mercado, até investimentos mais avançados, como o Venture Capital, né, que são já firmas de investimentos super profissionais que aportam montantes também maiores. E o terceiro player, que é importante também, são as grandes empresas, né, as corporações. Principalmente para um mercado como o brasileiro, que ainda está no começo da sua história, muito do investimento que os empreendedores recebem vem não na forma, né, de um sócio, de um investidor anjo ou de um venture capital que vai virar sócio daquela startup, mas através de um contrato de prestação de serviços, através ali de uma relação cliente-fornecedor. Então, as grandes empresas neste ecossistema consumindo os produtos e serviços que os empreendedores estão criando em suas startups, acaba sendo um pilar fundamental, porque no Brasil, e isso vale para países, né, onde o ecossistema de startups ele ainda é mais novo, você não tem uma camada de investidores, você não tem tantos investidores colocando dinheiro em empresas. Então, é fundamental que uma parte desse financiamento venha também das grandes corporações que vão consumir as tecnologias e os produtos dessas startups. Então, eu diria que esses são os principais players do ecossistema: empreendedor, investidor e grandes empresas. E depois você tem outros players, né, como hubs de inovação, associações, a academia, né, a universidade, onde tem os pesquisadores. Você tem outros players atuando, mas os 3 principais são esses. Eu queria te fazer uma pergunta justamente focando nesse primeiro olhar aí. Você mencionou as startups, evidentemente, que são as protagonistas dessa história toda, dessa discussão que a gente está tendo. Claro que para o ecossistema funcionar, esses agentes precisam atuar em conjunto. E você trouxe para essa agenda aí, sobretudo, como você bem colocou, em países onde não há uma cena de investimento mais intensa, a figura da grande corporação. A primeira pergunta que eu tenho para você era, até pressupondo um pouco que a nossa audiência é uma audiência muito plural. A gente tem gente que gosta do tema, que entende um pouco dessa agenda de tecnologia e de inovação, então o ambiente de startup de inovação já é algo mais comum, digamos assim, para esse ouvinte, mas a gente também tem aqui, não só no podcast, mas também na rádio, gente que eventualmente desconhece um pouco, já deve ter ouvido muito falar sobre startup, mas não entende muito bem o que significa isso. Como é que a gente explica lá no grupo da família o que é uma startup? Uma startup é uma empresa que ela ainda não tem um produto ou serviço comprovado. Ou seja, ela tem a ideia de um produto ou serviço,
mas ela não sabe ainda se o mercado vai adotar esse produto ou serviço, se o mercado vai pagar o que ela espera que se pague por aquele produto ou serviço. Então, a startup é toda empresa que ainda precisa validar um modelo de negócio. Ela precisa ir a mercado e testar hipóteses para entender se existe ali um alto potencial de crescimento, se existe ali um produto, né, que de fato resolve uma dor de algum tipo de consumidor. Então, a startup está ali comprovando o seu modelo de negócio. A partir do momento que ela comprova o seu modelo de negócio, ela deixa de ser startup. Tá? Então, assim, acho que essa é a definição global. São empresas que ainda estão testando hipóteses e encontrando o modelo de negócio. A hora que elas encontram o modelo de negócio, elas deixam de ser startup e passam a ser empresas que vão entrar numa segunda fase, que a gente chama de scale-up, que são empresas que vão crescer um modelo de negócio encontrado. Então, aí essas empresas, elas, apesar de ainda terem, né, o hipercrescimento, que são um crescimento agressivo, né, muitas vezes de 30%, 50% ao mês, empresas que multiplicam várias vezes o seu tamanho em um ano, mas ela está ali crescendo um modelo de negócio que ela de fato encontrou. E aí, nesse momento, elas já se assemelham mais às corporações estabelecidas que a gente conhece, que operam de maneira super bem sucedida modelos de negócio comprovados. Então, as grandes empresas, elas operam modelos de negócio comprovados. As startups, elas estão lutando para comprovar um modelo de negócio. E no meio do caminho, você tem a scale-up, que é aquela empresa que deixou de ser startup porque ela encontrou o seu modelo de negócio e está crescendo rapidamente para um dia virar uma empresa estabelecida. Eu já tive a oportunidade de conversar aqui no Transformação Digital CBN com uma série de profissionais, dentre eles grandes executivos de grandes corporações. E volta e meia eu faço essa pergunta, que ela tem evidentemente um tom provocador, mas ele, no final do dia, é muito mais uma reflexão e que acaba, de alguma forma, ajudando em eventuais alinhamentos de rotas estratégicos, assim, porque eu acho que esse é o tipo de questionamento que qualquer responsável por desenvolvimento e inovação de companhia, de grande companhia, tem que ter, que é qual é o cuidado, que é um pouco esse a pergunta que eu queria te fazer, Gustavo, qual é o cuidado que a grande companhia tem que ter quando ela ou adquire uma startup, ou ela percebe naquele time ali, naquela liderança, figuras bacanas para poder, de alguma forma, desenvolver novos produtos e serviços para o modelo de negócio já estruturado da grande companhia? Qual é o cuidado que as grandes companhias têm que ter para não simplesmente matar, né, ali uma chama empreendedora, um olhar de inovação e simplesmente se apropriar daquela tecnologia e meio que descontinuar aquela ideia inicial do negócio? Ou isso faz parte do business, assim, de maneira geral? Como é que você vê essa equação entre grandes negócios versus startups que são ágeis e às vezes até acabam sendo absolutamente absorvidas e engolidas por grandes negócios? Legal. Esse é um excelente ponto, porque recentemente o mercado brasileiro, eu acho que acordou para isso em relação a investimento e aquisição, né? M&A, ou seja, fusões e aquisições aí entre grandes empresas e startups. Só no primeiro semestre desse ano foram 100 transações desse tipo envolvendo startups. Então, o que a gente percebe é que as corporações, elas ganham principalmente tempo no seu processo de transformação digital. Então, uma corporação que precisa se transformar, precisa de se digitalizar, ela tem dois caminhos. Ou ela vai, de fato, começar a construir esses novos canais digitais, esses novos produtos digitais, ou ele pode acelerar, a corporação pode acelerar esse processo fazendo algumas aquisições. Então, aquele produto que demoraria ali 1 ano e meio ou 2 anos para ser construído, com todos os riscos, né, embutidos nesse processo, do produto não ficar bom, de o cronograma não ser de 1 ano e meio e virar de 3 anos, enfim. Ela pode mitigar tudo isso indo ao mercado e fazendo a aquisição de uma startup que já construiu aquele produto, que já está pronta, que já tem o produto validado, porque já tem clientes comprando. Então, a corporação que investe ou compra startups, ela quer acelerar o seu processo de transformação. E, como você mesmo mencionou, é preciso tomar alguns cuidados, né? Muitas vezes, essa startup que está sendo adquirida, ela compete com um produto que a empresa já tem. Muitas vezes, ela representa uma mudança de operação em relação ao processo que a empresa já tinha. Então, esse choque cultural, esse choque de modelo de negócio, ele é muito positivo, né? Porque você traz de forma rápida para dentro da empresa uma cultura nova, uma cultura mais ágil, um produto mais avançado,
mas você precisa tomar cuidado, porque os anticorpos, né, da grande empresa podem rapidamente ir lá e matar aquela inovação para trazer tudo de volta ao normal como era antes. Porque, claro, que é mais confortável. Toda vez que você tira, né, o ser humano da zona de conforto, ele tende a fazer força para voltar para a zona de conforto. Então, é normal que essas forças, né, se encontrem no processo de investimento e M&A com startups, e depende da estratégia. Tem empresas que realmente estão mais interessadas no produto e não tanto na startup em si, na empresa. Então, nesse momento, você traz o produto para dentro e mata a empresa, né? E não tem nenhum problema em fazer isso, porque o teu interesse ali era o produto, era a tecnologia que você não tinha, eventualmente, o tempo ou a capacidade de desenvolver e você adquiriu pronto no mercado. Muitas empresas de tecnologia adotam essa prática, né? Então, elas compram startups, por exemplo, de inteligência artificial ou de outras tecnologias e trazem aquilo e embutem dentro dos seus produtos e serviços. E a startup, ela deixa de existir. Você trouxe um produto pronto do mercado. Em outros momentos, você quer justamente a empresa, você quer o empreendedor que está à frente daquele negócio, você quer os clientes que estão vindo junto com aquela startup, você quer aquele novo mercado que você não consegue atingir e que aquela startup que você está trazendo atinge. Então, nesse momento, você precisa tomar muito cuidado para que a empresa não mate este modelo de negócio inovador, porque não é só o produto que te interessa. Te interessa o produto, te interessa o marketing, te interessa a equipe, te interessa a liderança que está ali. Então você precisa preservar aquela empresa, e se faz muito a alusão aqui do transatlântico e das lanchas ou dos jet skis. Você pode ter, né, o teu transatlântico, que é a tua grande empresa, andando ali de forma super consistente, né? É um barco que ele tem menos margem de manobra, mas ele funciona ali com uma força tremenda. E você tem os jet skis em volta dela, né, em volta desse transatlântico, que são essas startups que você pode ir adquirindo ou investindo, e a partir do momento que esse jet ski se torna uma lancha e depois se torna um barco maior, enfim, e vai crescendo, você depois entende se você vira realmente um grupo de empresas ou se quando esse negócio ele se tornou já maior, você embarca e traz ele para a máquina, porque quando você traz um negócio muito pequenininho para dentro de uma corporação grande, a chance do negócio pequenininho morrer ou ser pouco importante e ninguém prestar atenção nele é muito grande. Quando você deixa esse negócio pequeno crescer, maturar, ganhar corpo lá fora e traz ele quando ele já está maior, você traz ele num tamanho que já fica praticamente impossível da corporação, mesmo grande, ignorar. Essa tem sido a lógica mais bem sucedida aí do mercado, né? Quando você tem interesse no produto, você pode trazer para dentro e matar a startup, não tem problema. E quando você tem interesse no negócio, na empresa, no time, na marca, enfim, você deixa esse negócio crescer de forma independente e espera para trazer mais para próximo, só quando ele já tem um tamanho relevante que você tem a certeza que ele não vai ser impactado pela grande corporação. Queria te perguntar agora também, de novo, dar um passo atrás aqui. A gente está falando muito de tecnologia, dessa agenda toda, mas essa agenda precede um termo, um conceito que ganhou muita forma, na verdade ganhou muita visibilidade nos últimos tempos, mas pouca gente de fato entende o que ele significa, e eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho o que é de fato um hub de inovação. Legal, o hub de inovação é um tipo de empresa nova. Em primeiro lugar, hubs de inovação não existiam no Brasil há mais de 10 anos atrás, então ele é um tipo de organização, ele é um tipo de empresa nova. O hub de inovação, para simplificar, é o lugar onde você faz a inovação aberta. É o lugar onde aqueles 3 players que a gente se falou do ecossistema se encontram para fazer negócios. É o lugar onde você tem laboratórios para desenvolver novas tecnologias, é o lugar onde você tem cursos para capacitar empreendedores ou, né, profissionais de grandes empresas. É o lugar onde o investidor conhece o empreendedor, a startup, e a partir dessa conexão realiza um investimento. É o lugar onde a corporação vai buscar startups para resolver os seus problemas ou para o processo de investimento e aquisição. Então, o hub, né, de inovação, como o próprio termo literalmente fala, ele é um hub de negócios, em primeiro lugar. Então, ele é um hub de conexão entre os players, ele é um hub de capacitação, ele é um espaço tanto físico e digital
onde os negócios realmente acontecem e negócios relacionados à inovação. Por isso que a gente fala de um hub de inovação. Ou seja, a gente tem aqui players que estão interessados, tanto empreendedores quanto investidores, quanto grandes empresas, interessados em tecnologia, que estão interessados em novos modelos de negócio, que estão interessados em produtos digitais. Por isso que se fala que é um hub de inovação. Eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, o Distrito, que é uma empresa que já trabalhava com esse foco, né? Justamente, ela recebeu recentemente um prêmio, que foi o Startup Awards 2020, que é uma premiação importante da Associação Brasileira de Startups, que reconhece as empresas mais influentes aqui no setor, né? E eu queria, até com base nesse prêmio, que ele acaba sendo a consagração de uma missão, né? De um conceito, aí, de uma ideia. Queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes como é que surgiu, então, a ideia do Distrito e o que é, de fato, o Distrito, né? Como é que funciona o Distrito e como é que surgiu a ideia de criar o Distrito? Bom, em primeiro lugar, assim, o prêmio foi muito bacana, né? Depois dessa trajetória aí do Distrito, nasceu lá atrás como um projeto em 2014, 2015 e 5 anos depois, agora a gente está ganhando o prêmio de melhor hub de inovação no Brasil. Então, para nós tem sido muito gratificante. Hoje o Distrito ele tem um time aqui de quase 90 pessoas. A gente está num crescimento acelerado também. Nós somos uma startup também, né? Comprovando diversos modelos de negócio. Devemos fechar o ano aí com cerca de 130 pessoas no time. Então a gente tem muitas vagas abertas em contratação que a gente espera fechar até o final do ano. Então este novo tipo de empresa, né, que é um hub de inovação, ele está de fato agora sendo adotado pelo mercado. Por quê? Players que adotam a inovação aberta de maneira legítima, eles se tornam muito competitivos. A gente até comprova aqui para quem, né, conecta com a gente, que grandes empresas, por exemplo, que adotam a inovação aberta de forma legítima, elas têm uma competitividade quase que injusta em relação aos seus concorrentes que não adotam a inovação aberta. E por que a inovação aberta é a maneira mais efetiva, né, de se inovar? Porque enquanto uma empresa tem ali só o seu P&D ou seus executivos para implementar tecnologia e inovação no modelo tradicional mais fechado, a empresa que adota a inovação aberta, ela tem não só o seu P&D e os seus executivos, mas todo esse ecossistema de startups e empreendedores que está em volta dela acaba sendo uma extensão do P&D dela. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Gustavo. Sobretudo aqui para o nosso ouvinte, de novo, que não é familiarizado. O P&D, né? O que é P&D? Isso, exatamente. É a sigla para pesquisa e desenvolvimento, então, quer dizer, muitas vezes esses ambientes todos novos que a gente está vivenciando e que o Gustavo está dividindo com a gente aqui, é uma forma nova de olhar, de maneira mais simplista, mas uma forma nova de olhar esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento que os grupos, que as empresas, enfim, que os negócios tinham de maneira geral. Hoje, há outras formas de olhar para essa agenda de inovação, né? Exato. Então, o teu centro de pesquisa e desenvolvimento passa a ser o mundo inteiro. Passa a ser todo o mercado de startups. Qualquer empreendedor que está criando aqui um produto digital novo, esse produto ele pode se conectar com a tua empresa e pode se transformar numa vantagem competitiva da tua empresa. Ou seja, está falando ali de um produto que a tua empresa está colocando a marca, está levando a mercado e não foi criado dentro dela. E esse conceito, ele é um conceito novo, que é justamente a essência da inovação aberta. Então a inovação aberta ela é muito potente. E ela é muito mais potente do que os modelos tradicionais de inovação fechada que o mercado vinha adotando até agora. Então, nesse sentido, nascem os hubs de inovação para justamente possibilitar com que players façam inovação aberta. Porque para fazer inovação aberta, você precisa de um hub de inovação para te conectar com as startups, para fazer a leitura, né, de quais são as startups que podem resolver um problema teu e por aí vai. Então, hoje, o hub, como a gente começou o nosso papo aqui falando dos players, ele precisa cuidar desses 3 players principalmente. Então a gente faz um trabalho aqui com mais de 300 startups que são residentes do programa Distrito for Startups. Então a gente tem quase 50 pessoas do time que cuidam dessas mais de 300 startups, ajudando essas startups a captar dinheiro com investidores, a se conectar com grandes empresas para trazer receita para os seus negócios, mentorias e capacitações que eles precisam, né, de conceitos novos. Então, por exemplo, uma startup ela pode ser muito boa em relação à tecnologia, mas ela não entende nada de growth marketing, por exemplo, né, um conceito novo do marketing de alto crescimento. Então, a gente precisa ensinar essa startup esse novo conceito, como operar com growth marketing.
A gente ajuda as startups também a contratarem talentos. As startups, elas precisam crescer e precisam trazer para o time pessoas, né, que vão trazer essas skills, essas habilidades novas. E as startups têm muitas dificuldades também de encontrar essas pessoas. Quase metade do nosso time aqui trabalha com este primeiro player, que é o empreendedor, que é a startup, ajudando essa pessoa, essa empresa, esse empreendedor, essa empreendedora a dar certo. A gente aumenta muito a chance da startup dar certo. Depois a gente faz um trabalho também muito grande com os investidores. Hoje o Distrito, né, através do Data Miner, que é a nossa área de dados, mapeia há quase 4 anos todo o mercado de inovação e startups brasileiro. Hoje são mais de 13 mil startups que a gente acompanha aqui, desde o faturamento que elas têm, quantos funcionários elas têm, qual é o produto que elas vendem. E muitos desses dados são trocados também com todo o mercado aí de investimentos, né, com venture capitals, grupos de investidores anjos, que cedem informação e trocam informação aqui também com o Distrito. Então a gente faz um relacionamento e ajuda toda essa turma de investidores também a investir de maneira mais inteligente nas startups. E, por último, a gente faz um trabalho muito forte com as corporações, dando para as corporações, através de um membership, né, que é uma membresia anual, as corporações podem fazer inovação aberta conosco. Então, a corporação ela vira sócia, né, do clube aqui, do distrito, vamos dizer assim. Ela, através de uma anualidade, ela tem acesso a todo esse banco de dados de startups, tem acesso a conteúdos exclusivos que o nosso time de analistas de tecnologia e inovação produz, consegue resolver seus problemas, né, conectando tecnologias e que a gente traz também do mundo inteiro, não só do Brasil. Então, a gente tem essa assinatura para corporações poderem implementar o Open Innovation. Então, as corporações, elas entendem quais são as tecnologias das startups que podem ajudá-las no seu processo de transformação aqui dentro do Hub, através dessa assinatura anual, e depois trazem essas tecnologias, essas startups para dentro, através das suas áreas de negócio. Então, o Distrito, ele tem essas 3 atuações, que é toda a parte com startups, do Distrito for Startups, toda essa parte de data, né, de dados e insights sobre o mercado, tudo que está sendo mapeado, e por último, esse braço de inovação aberta com as corporações. Pensando aqui mais do ponto de vista de modelo de negócio, como você bem colocou, você também é uma startup, de certa forma, porque está validando recorrentemente o teu negócio. Mas pensando, por exemplo, nesse primeiro braço da startup, né? O residente, esse grupo de pessoas que se reuniu, que tinha uma boa ideia e quer colocar ela em prática. Para ele poder fazer parte desse teu ecossistema, para ele poder ser um residente, digamos assim, do distrito, ele precisa pagar uma mensalidade? Como é que funciona o modelo de negócio focado nesse primeiro momento para o residente? Bom, a gente faz aqui um programa que a gente chama, né, o termo em inglês é equity free. O que significa ser equity free? As startups, elas vêm aqui para o distrito e o distrito não necessariamente se torna sócia dessas startups. A gente não cobra um percentual dessas startups. Pelo contrário, a gente cobra uma taxa super subsidiada. A gente só consegue fazer essa taxa subsidiada porque as grandes empresas, né, que estão financiando aqui as startups. Então você pode, a partir de R$ 99,00 por mês ou R$ 199 por mês, entrar no programa Distrito for Startups, que é esse programa que hoje cuida de um pouquinho mais de 300 startups. Então, você entra lá, distritoforstartups.com, pode se inscrever e a turma vai falar com você, tem um processo seletivo e indo tudo bem, você entra para dentro do programa. Então, ele é um programa pago, mas ele é um programa subsidiado. Tá? O nosso objetivo não é ganhar dinheiro com as startups, pelo contrário, o nosso objetivo é aumentar a chance dessa startup dar certo e fomentar o empreendedorismo digital no Brasil. Então, como que o distrito ganha dinheiro? Né? O distrito ganha dinheiro viabilizando informação para o mercado. Então, aí nesse segundo pilar de dados, né, a gente tem vários estudos que são pagos. Então, existem assinaturas também de R$100 por mês e a gente está colocando agora no mercado algumas outras assinaturas mais completas a preços superiores. E por último, no terceiro pilar, com as corporações, aí sim a gente tem ali a entrada da receita, a entrada do dinheiro que vai financiar todo o ecossistema, que é através dessas assinaturas anuais com as corporações. Então, através desses planos anuais, as corporações implementam a inovação aberta nos seus negócios, geram resultado, né, para os seus negócios, têm acesso a todas essas informações exclusivas e subsidiam de quebra
o programa para as startups. Perfeito. Aí fica um ecossistema, digamos, sustentado e sustentável. Exato. Por isso que a gente entende que num mercado como o Brasil, em que realmente essa camada de investimentos em tecnologia ainda está começando, ainda é embrionária, o principal capital que vai financiar o empreendedor brasileiro, ele vem atualmente e vai continuar vindo do mercado corporativo, que é também quem tem os maiores ganhos, tá? Não vamos ser também ingênuo aqui, porque esses altos investimentos que as grandes empresas fazem aqui para fazer Open Innovation geram resultados brutais, tá, para os negócios deles. Então, cada startup que é conectada lá, cada projeto que sai um novo produto de tecnologia versus uma maneira de fazer mais analógica que a empresa estava acostumada a fazer, gera ganhos de milhares, milhões de reais para essas empresas. Então, nada mais justo que quem tem o maior ganho também seja o maior financiador desse negócio, né? Um termo que foi muito difundido nos últimos anos e muita gente não entendia absolutamente nada do que significava. Hoje ele é um pouquinho mais popular, digamos assim. Aliás, ainda bem que ele é mais popular, porque ele significa virtuosismo de um ecossistema, né? E a vitória de players nesse ecossistema, que é o chamado unicórnio, né? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é uma startup unicórnio e quantas nós temos aqui no Brasil hoje atualmente. O termo unicórnio, né, é um termo que nasceu nos Estados Unidos para identificar startups que valem mais de $1 bilhão, né? Então não é 1 milhão, é $1 bilhão. Então a gente está falando de empresas hoje com a taxa do dólar aí, né, de 5,6, 5,7 bilhões de reais em valuation. Valuation é o valor da empresa de mercado, né? Ou seja, empresas que realmente já passaram a arrebentação, né? Fazendo uma analogia com o surf aqui, essas empresas elas já deixaram de ser startup, elas já estão naquela fase ali de scale-up, rumo até a se tornar já grandes players, líderes em seus mercados. E hoje o Brasil tem 15 dessas empresas. É um dos países, né, que tem se destacado aí no mundo, embora os números, né, dos Estados Unidos e China ainda sejam incomparáveis, mas o Brasil ele tem 15, sendo que desses 15, na realidade vale uma ressalva, 12 a gente considera como unicórnios mesmo, que são empresas ainda de capital fechado. Inclusive a última foi a Vtex, que é justamente uma plataforma de e-commerce. Então, também vivendo um momento muito bom para o e-commerce, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com lockdown, todo mundo precisando fazer suas compras online. Muitas lojas que não tinham, né, o e-commerce tiveram que adotar e abrir o seu e-commerce agora durante a pandemia. Então, não é à toa que essas plataformas cresceram e justamente o mais novo unicórnio brasileiro é a Vtex, que recebeu aí uma rodada de investimento de $225 milhões. Então, desses 15, 12 são empresas de capital fechado e tem 3 que são empresas de capital aberto. Então, essas empresas de capital aberto, que já fizeram o famoso IPO, a abertura de capital, a gente não classifica mais como unicórnios, a gente acabou criando um termo para encaixar essas empresas de IPógrafos, né, que já fizeram o IPO, mas no Brasil, então, são 15 se você considerar as que já abriram capital e 12 se você considerar as que têm ainda capital fechado. Vale mencionar um conceito que também ficou mais difundido durante a pandemia, que é o conceito do camelo. Então você tem as startups unicórnios e você tem as startups camelo. E a startup camelo, ela tem uma característica diferente, porque em vez da unicórnio, que tem aquele perfil de queimar muito dinheiro nos seus anos iniciais para conseguir ter a maior participação de mercado possível, para quase que vai comprar, né, participação de mercado, subsidiar os seus custos de produtos e serviços para ter uma adoção maior do mercado por eles. Você tem na startup camelo uma mentalidade diferente de não queimar dinheiro e crescer de forma sustentável e lucrativa. Então, a gente percebeu agora na crise que muitas startups estilo unicórnio que não conseguiram captar, né, uma rodada de investimentos, por exemplo, não conseguiram sustentar, porque ela depende de uma rodada de investimento para poder sobreviver, porque o negócio dela não dá dinheiro ainda, porque ela queima aquele dinheiro para poder crescer rápido. Então, como essa mentalidade de unicórnio, ela demanda muito investimento de venture capital, investidores anjos, enfim, toda a turma que está investindo em startups, se num momento de crise financeira o investimento para,
a empresa quebra. A gente teve, exemplos, né, de startups que a gente via crescendo rapidamente, de patinetes elétricos, de bicicletas, enfim, essas startups durante a crise, né, claro, foram super impactadas pelo lockdown também, mas alguns players não conseguiram captar a rodada que eles precisavam e fecharam. E enquanto que a startup Camelo, como ela gera o próprio dinheiro que financia o crescimento e ela cresce mais devagar, mas de forma sustentável, ela vai mais devagar, por isso que se usa a alusão aí de camelo, mas ela vai estar sempre andando, né? Então, você começa a ter empreendedores no Brasil hoje mais adeptos ao conceito do camelo do que do unicórnio, né? Em vez de ser ir pro tudo ou nada, vamos crescer aqui de maneira mais sustentável. Um passinho de cada vez. Não pode ser startup tartaruga. Exato. Então, tem esse tipo diferente de abordagem, né? Então, hoje você vê aqui no distrito, dessas mais 300 startups, realmente muitos empreendedores estão indo por esse caminho, de ter um negócio que cresce consistentemente, pessoas que estão olhando para o longo prazo, né? Ninguém quer construir um negócio em 2, 3 anos e já abrir capital na bolsa. A turma que vai, de certa forma, mais consciente em relação aos riscos, né, de uma operação que cresce rapidamente ou que depende de investimento e prefere ter mais o controle, né, da sua empresa, do seu negócio. Porque a verdade também é que as startups unicórnio chegam um determinado momento que você já tem tanto venture capital, tanto investidor dentro do teu negócio, que o negócio deixou de ser teu. Você já não tem mais o controle que você tinha antes, as decisões já são todas colegiadas. Então, o empreendedor, nesse conceito de unicórnio e de sucessivas rodadas de investimento, a cada rodada ele vai perdendo o controle do seu próprio negócio, do negócio que ele mesmo fundou, até o ponto que o negócio deixa de ser dele. Então, ele pode ser até substituído. Então, tem cada vez mais esse conceito do camelo aí, tem sido adotado também. Desde outubro, o Marco Legal das Startups, também conhecido como Projeto de Lei Complementar 249 desse ano, né, de 2020, está tramitando no governo para tentar desburocratizar os processos no país e criar uma espécie de tributação especial para o setor. Comparado com outros países, o Brasil demora absurdamente assim, para criar uma startup, né? Como mostra uma pesquisa realizada pelo Brasil Lab, que identificou que o tempo médio para abrir uma empresa é 20 dias, enquanto que na Estônia demora basicamente 3 horas. O que você sabe e pode dividir com a gente, Gustavo, sobre o Marco Legal das Startups? O Marco Legal das Startups, ele vem para facilitar realmente a vida do empreendedor desse tipo de negócio. E facilitar, de certa forma, também na outra ponta, a própria contratação pelo governo de startups. Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 10 anos, operando com tecnologia, inovação e startups aqui, é que você não pode tratar uma startup da mesma maneira que você trata uma empresa grande, tá? Então, mesmo as corporações, quando elas começaram a se relacionar com startups, elas identificaram que elas precisavam ter políticas de prazo de pagamento, né, mais curtos, porque a startup ela não pode esperar ali 90, 120 dias para receber igual uma grande empresa. Você precisa ter uma restrição jurídica menor para poder contratar uma startup, né? Muitas grandes empresas tinham, por exemplo, a necessidade do CNPJ ter 3 anos, pelo menos, para você virar fornecedor daquela empresa. Poxa, as startups muitas vezes têm meses de CNPJ. Como é que você vai trabalhar com startups se a tua governança não permite a contratação de nenhuma empresa com menos de 3 anos? Então, esse aprendizado todo que eu acho que o mercado privado teve, foi transportado agora para o que a gente está chamando aí de Marco Legal das Startups, que é justamente uma facilitação, né, no âmbito tributário, no âmbito burocrático, para esse tipo de empresa. Então, a princípio, né, no marco, a startup, a empresa ela vai ser considerada startup se ela tiver um faturamento até 16 milhões por ano. O CNPJ não pode ter mais de 6 anos também de vida, ou seja, a partir do momento que o CNPJ tem 6 anos, ele deixa de se enquadrar dentro dos benefícios aí do marco. Então, tem alguns quesitos que vão, no governo, classificar aquele CNPJ, aquela empresa, como uma empresa startup. A partir do momento que ela é classificada, a ideia é que ela tenha um custo trabalhista menor. Uma das figuras que está sendo já identificada, por exemplo, é a figura do investidor anjo. Pô, coitado do investidor anjo, ele é o cara que vai lá
ele acredita em você quando, né, não existia nada, ele te dá ali um cheque, um investimento quando não tinha produto, não tinha empresa. E hoje em dia o investidor anjo ele tem que ficar se preocupando em como se proteger, porque se a empresa não dá certo, ele corre o risco de ser processado, de ter um processo trabalhista que eventualmente vai esbarrar nele também. Então, o marco legal, ele protege a figura do investidor anjo, reconhecendo que o investidor anjo, ele acredita na empresa, mas ele não é responsável pela gestão da empresa. E logo, também não tem responsabilidade por qualquer problema que essa gestão venha a ter. Então, acho que isso é legal, porque com certeza vai facilitar e vai atrair mais investimento anjo para o mercado, né? Você tem, enfim, acho que vários benefícios aí que tendem a entrar. Nessa primeira versão, existe uma crítica que o primeiro texto, né, que está tramitando agora, ele deixou de levar a parte tributária e a parte trabalhista, ou seja, eles focaram aqui em outros benefícios como esse do investimento anjo. Mas, de qualquer forma, eu acho que para um mercado que não tem nada... Já é um avanço, né? Já é uma conquista. Exato. Você tem um primeiro texto que já facilite, desburocratize a própria contratação do governo por startups, né? Identifica a figura do investidor anjo, acho que já ajuda o mercado a crescer mais. Muito legal. Gustavo, eu queria que, até para a gente concluir um pouco aqui o nosso papo, eu queria que você passasse os links e convidasse aí a nossa audiência para conhecer um pouco mais sobre o Distrito. Bom, vou deixar aqui o endereço do nosso site, é www.distrito.me, M de Maria, E de Elefante. Lá dentro do distrito.me, vocês vão encontrar em relatórios e data miner diversos reports, né, relatórios de mercado que mostram qual é a evolução das startups de varejo, né, quais são as startups de saúde que estão transformando a saúde, quais são as startups de logística, de mercado financeiro, por aí vai. Acho que é um conteúdo bem rico, vale a pena para quem tiver interesse de aprofundar. A gente também tem lá uma parte de educação, então quem está começando nesse mercado, está começando a entender, né, esses conceitos de startup, esses conceitos de produtos digitais, corre lá, tem uma biblioteca de livros, de podcasts e materiais para quem está começando ou para quem quer, né, já aprofundar em algum tipo de assunto. Então a gente fez uma curadoria de livros que a gente leu, que a gente gostou muito e que a gente recomenda, e de diversos podcasts também de empreendedores, grandes empresas, investidores. Tem bastante conteúdo lá para quem quer dar o pontapé inicial. É isso, startups que queiram fazer parte do Distrito for Startups, dentro também lá do distrito.me, www.distrito.me, acham o link, ou então podem entrar direto em www.distritoforstartups, né, tá em inglês, é distrito for startups.com, e lá vocês vão ter também o cadastro para entrarem no programa. É isso, gente, são 4 prédios, são 3 em São Paulo, um aqui na Rebouças com a Brasil, outro na Estados Unidos com a Rua Augusta e outro dentro do complexo ali do Hospital das Clínicas, e temos um em Curitiba dentro da Faculdade de Negócios da FAI, né? E os hubs eles estão abertos, já reabriram pós-lockdown, a gente está aqui na fase verde, em São Paulo, das 9 às 9 da noite. Não precisa agendar, se quiser agendar, ótimo, a gente pode preparar um tour, mas se quiser, é só buscar também no nosso site os endereços, dá um pulo aqui para conhecer. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do papo, foi muito bacana conversar sobre inovação dentro dessa ótica do empreendedorismo e traduzir um pouco mais sobre esse informatiquês, sobre esse tecnês do mercado e do meio de startups. Isso comumente é mencionado, divulgado por aí, mas a gente nem sempre se atenta a traduzir um pouco sobre essa enorme sopa de letrinhas que todo esse mundo, essa indústria da tecnologia e da inovação acaba por fazer. Muitas vezes até segregando informação, direcionando informação para um pequeno grupo de entusiastas ou entendidos do assunto. O nosso papel aqui no Transformação Digital CBN é justamente o contrário, é tirar o protagonismo da tecnologia e colocar ela como apoio, como suporte, como ferramenta de transformação da realidade das pessoas, da vida das pessoas. E o nosso programa de hoje foi justamente para dividir com você, meu ouvinte, minha cara ouvinte, um pouco sobre esse universo, sobre essas questões todas
ligadas à indústria da inovação. Então espero que o programa tenha sido mais didático nesse sentido. E se você gostou desse tema e gostaria de ter mais temas como esse, não deixe de me procurar nas redes sociais. Você me encontra por aí no @SamuelLeite. Se você quiser mandar um e-mail sugerindo outros temas para a gente conversar aqui, outros assuntos, o meu e-mail é samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau!